Acabei de acordar. Bom dia, tive um sonho. O dia tá bem nublado aqui. E foi um sonho muito real, mas muito. Eu acordei e falei, graças a Deus que eu tô aqui na minha cama. Eu tava na minha cidade, onde eu nasci em Varginha, no sul de Minas. E numa avenida que chama, esqueci o nome da avenida, mas é a avenida principal que desce. Tava muito escuro, de repente, nas esquinas, começaram a aparecer vários caras de preto armados. Eu não sei se é porque ontem eu comentei as postagens dos reféns que foram liberados, porque eu fiquei muito impressionada, fiquei imaginando como que ia ser a vida desse povo depois de ser torturado por 2 anos. E orei por eles e gravei alguns vídeos aqui e comecei a estudar uma aula que eu vou dar do João, de um capítulo do livro de João, montando a aula. Era meia-noite, estava montando a aula, super feliz, que vai ser uma aula digna de TED Talk. E aí eu sonhei que eu tava descendo aquela avenida. Minha família tava, a Gabi de um lado da avenida, eu do outro. A gente tava descendo, acho que tomando sorvete, mas já era tarde, já era umas 10 da noite. E aí homens encapuzados começaram a aparecer com arma comprida. E começaram a atirar em todo mundo. E aí todo mundo sumiu, eu encostei. Todo mundo sumiu assim, todo mundo espalhou. Eu encostei assim na parede. Eu só. E começaram a vir dos dois lados, assim. E eu fingi que te fingi. Tinha uma bolha invisível. Falei, estou invisível agora. E aí começavam a atirar e caía um monte de gente. Eu falava, Deus, protege todo mundo, protege a minha família. E eu falava assim, e aí o que acontece? Por que eu falo pra vocês que palavra tem que estar viva dentro de nós? Na hora, uma vez, eu fiz um comentário num vídeo, gente, eu tô meio tonta ainda, eu acabei de acordar. Eu fiz um comentário num vídeo e alguém falou assim, não, você não precisa decorar Salmo 91, é só você falar qualquer palavra da Bíblia, inventa na hora. Você acha que no meio de um tiroteio, cara, você vai inventar coisa na hora? Eu lembro exatamente como se eu estivesse lá. Eu só fechava os olhos e falava, aquela parte da proteção, eu falava, qual que foi a parte que eu falei? Aquele que habita no esconderijo. Eu falava assim no Salmo da primeira pessoa, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso, e eu posso dizer ao Senhor, tu és meu abrigo. E eu só conseguia falar isso. E aí caíam, e quando eles passavam, eles cruzavam o caminho na minha frente, eu falava, cara, funciona isso aqui. Eles não me viram. Só que aí, nisso, eu tive outras guerras, porque eu precisava atravessar a rua pra ir embora. Pra chegar na casa de alguém que eu não lembro quem que morava ali perto. E eu falava algumas partes que eu também não lembro. Eu só sei que teve uma hora que eu meio que... Eu pus... tinha uma janela muito grande, e aí o cara tava vindo correndo na minha direção, ele me viu. E eu pus a mão assim pra ficar invisível na parede. E na hora que eu pus a mão na parede, ele jogou uma arma e veio um raio laser exatamente no meio da minha mão. No meio da minha mão, o raio laser pegou. E na hora que pegou, que eu olhei pra cara dele, ele me viu. Aí eu falei, bom, essa parte do invisível não dá mais. Gente, tudo muito rápido. E quando veio o raio laser na minha mão, eu falei assim, caiu ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu jamais seria atingida. E fechei os olhos, eu falei, se isso aqui não der certo, nada na vida vai dar certo. E aí, sumiu, eu olhei assim pra minha mão, sumiu o raio laser da minha mão e eu olhei pra cara dele. Ele fez assim pra mim e saiu correndo. Eu falei, bom, agora eu preciso achar minha mãe. Eu olhava pro lado, um monte de gente caída, não sabia onde que tava minha mãe. Aí eu lembro que depois eu liguei pra Gabi pra trazer um lanche pra mim, mas ela tava no Airbnb com o marido dela lá em Varginha. O Airbnb chique lá, eu achava até que era um castelo, nem tem isso lá em Varginha. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente começa a se alimentar e se envolver e entender a... Bom dia, Pris!
Ai, mãe, você tem TDAH, você tá gravando vídeo, tá falando bom dia pra mim. Você começa a entender que o mundo espiritual é muito mais poderoso e real do que a vida real. Eu vou interpretar esse sonho ainda, mas assim, eu acordei como se eu estivesse cansada, voltando uma guerra. E eu que tô acostumada a ir pro Jardim de Jesus cuidar das tulipas dele. Bom dia, gente. Boa terça-feira pra vocês. Acordei. Acordei, meu nome deve estar escrito em LED lá no inferno, porque eu vou levantar dessa cama.